Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Quero pedir para você já de imediato, para que você acompanhe esse bate-papo. Vamos falar hoje nós vamos falar do Sagrado Coração de Jesus. Então, por favor, só pelo Sagrado Coração de Jesus já merece o like, já merece que você compartilhe para que nós possamos aprender mais, conhecer muito mais e não poderia ser de outra forma. Eu tinha que encontrar alguém que fosse devoto do Sagrado Coração de Jesus, né? E como já é de conhecimento, quem não sabe disso, o Ronan, que está aqui ao meu lado, já esteve aqui no canal num especial que nós fizemos em novembro. O card vai aparecer na descrição e ao final também você vai aparecer o vídeo lá de opção. Então ao final você assista também o especial que nós fizemos falando de catequese, porque o Ronan é catequista. Mas eu não vou apresentar o Ronan, eu vou cumprimentar o Ronan. Ronan, né? Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez, graças a Deus, grande amigo. Mas que você se apresente dessa vez aí, fale aí quem é o Ronan, o que o Ronan faz. E, se quiser falar a idade, né? Já teve gente aqui que veio no Hum, canal e não quis falar a idade, mas se quiser falar Ô a idade, louco. quiser contar um pouco da sua história aí, claro, isso também é uma pergunta que eu faço pro pessoal, né? Como conheceste nosso Senhor, né? Começou esse amor. Pra mim, sem problema nenhum falar a minha idade, né? Eu tenho até orgulho da minha barba branca. Não dá pra ver hoje, né? De uma maneira muito especial. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar a minha idade. Eu tenho 39 anos e estou à beira dos 40. Beira dos 40. Sou o Ronan, da paróquia São Paulo Apóstolo, Carapicuíba. E olá, Leandro. Olá, a Caesars. É assim que eu posso falar? Quem segue o canal? Eu não sei. A Caesars. Olá, Caesars. Bom dia, Essa boa coisa tarde, não. boa noite, boa madrugada. Né? Estou no apostolado da oração desde 2016. Né? Sou um homem casado, sou desenvolvedor de software, graças a Deus. Né? Não tenho filhos, até o momento Deus não nos concedeu, mas estamos na luta. Né? Sou catequista e atualmente eu acho que é o último ano como ministro da palavra. Hum, Né? Eu não lembro agora ao certo, sei que são 6 anos, né? uhum, Mas eu acho que esse é o último ano. E o resto é na vontade de Deus. que maravilha. Você quer comentar como é que conheceste Nosso Senhor? Eu sei, Olha, mas o povo não sabe, né? é, foi. Vamos ser bem breve não, não é a palavra correta, é trazendo uma certa brevidade dentro da história, né? Uhum, Porque são pequenas coisas que me faz lembrar de Deus. Né? Eu fui batizado, se eu não me engano, eu tinha assim, entre 5 e 7 anos. 5 anos, 7 anos, não tinha que fazer a primeira comunhão. uhum, Né? Com 5 anos eu fui batizado. Né? Então eu lembro que eu estava em Aparecida, então são essas pequenas coisas, mas eu comecei a participar da igreja com 16 anos. Né? E eu lembro que antes disso, eu tenho algumas referências religiosas de outras pessoas não católicas, né? Alguns vizinhos que levava para outra igreja, então eu tenho essa referência de Nosso Senhor através de outras religiões cristãs, outras denominações cristãs, uhum. né? E isso me deixava de certa forma impressionado, algumas coisas, algumas informações passadas, né? E claro, com o total peso de ensinamento da minha casa, dos meus pais, então eu aprendi a ter um respeito por Deus, mesmo sem saber quem é esse Deus, né? E com Uhum. 16 anos eu comecei a participar do encontro de adolescentes na paróquia Nossa Senhora de Aparecida, e através dali eu fui conhecendo um pouco mais sobre a vida da Igreja Católica, né? Então, eu ficava no encontro de adolescentes e também no grupo de oração Boa Nova, que era
que é da paróquia, era não, né? É É da da paróquia. paróquia São Paulo Apóstolo, também em Carapicuíba. Então, o ponto principal foi o grupo de oração, porque o grupo de oração ele me impulsionava a entender mais. Então, eu utilizava muito da fé, que é próprio da RCC, só que essa fé ele me impulsionava a entender a razão. Uhum. Então, com essas duas asas, né, a fé e a razão, tem até uma musiquinha com isso, eu fui conseguindo crescer mais, né? E aí, com 18 anos, fiz a minha primeira comunhão, né, e o crisma junto. E aí eu fui crescendo em idade, um pouquinho em estatura, né, que 16 até o 18, um pouquinho em estatura e bastante em graça, né? Até que quando eu cheguei no ano de 2016, eu fechei a ideia de que queria participar do apostolado da oração, né? Só que aí eu tinha um pequeno problema. Eu já fazia muita atividade dentro da igreja. Uhum. Eu ainda era daquelas pessoas que se preocupava mais com as atividades em si do que com os frutos com que aquela atividade possa dar. Então eu trabalhava de tudo, pau para toda obra, fazia tudo e qualquer coisa, né? E naquela época em que eu queria, que o Senhor já estava me convencendo a querer fazer parte do apostolado, já fazia mais ou menos uns 2 anos que eu já estava sentindo esse gosto. E a minha preocupação era justamente esse. E se eu pegar mais uma atividade? Né? Não vou aguentar, eu não vou conseguir priorizar a parte espiritual, porque no Brasil, né, não vou me aprofundar nisso, né? E também não vou responder pelo mundo, né? Falo no nível Brasil. Uhum. Né? No Brasil, tem muito isso, né? Se você está trabalhando na igreja, então tá bom. Então não importa se você faz A, B, C, D, E, F. Se você está conseguindo ir, não importa se na sua casa tá uma porcaria. Tá conseguindo ir para a igreja, tá bom. E não é bem assim, né? A história não é essa, né? Infelizmente o inferno tá cheio de gente que trabalhava na igreja, mas não cuidava da vida espiritual. Né? Então eu sempre tive, até hoje eu tenho esse receio, né? Com qual qualidade eu estou executando o meu trabalho? Uhum. Né? E aí eu conversei na época com o padre Eduardo, eu falei assim, padre, eu quero fazer parte do apostolado, eu quero viver a espiritualidade do apostolado, mas atualmente eu não tenho capacidade alguma de realizar trabalhos do apostolado. E mal sabia que existia esses dois caminhos, né? Para quem é do apostolado, existe dois caminhos. Aí na época o padre falou assim: não tem problema. Faz faça o roteiro do apostolado, que com o decorrer da live vocês vão saber, né? Uhum. Faça o roteiro do apostolado e entre no apostolado. Viva a sua vida do apostolado. Aí, com a permissão do sacerdote, né? Aí eu adentrei a, ao apostolado da oração. Hoje está mais fácil para quem quer, né? Existe a rede mundial de oração pelo Papa. Espera um pouquinho lá. Sim, sim. Só avisar o pessoal, né? O Ronan não está de máscara porque ele está com medo de vírus de computador, né? Então, ele está com a suspeita de estar com esse negócio chato que está pegando muita gente aí, vocês já sabem do que se trata. E ele está de máscara porque, como há suspeita dele estar, né? Porque seria estranho falar, ué, mas dentro de casa? Mas ele está porque a esposa dele está lá e a esposa dele está bem de saúde, muito bem, obrigado, graças a Deus. Então, para evitar um possível contágio, seja isso ou seja uma gripe comum, ele não quer passar para ela, então ele está usando a máscara e evitando alguns contatos nesse momento. Ele fez o exame já, não sabe ainda, até o momento desta gravação, né? Mas se prontificou mesmo, teve febre, teve febre, né, Ronan? Sim, eu tive tudo, né? Eu Então. tive febre, dor nas costas,
dor nas outras partes do corpo, aqui nas costas foi bem intenso, dor de cabeça, náusea, tive de um tudo aí. Então, e aí, melhor ele. E ainda se dispôs a estar aqui para gravar exatamente para que esse vídeo possa sair na semana do Sagrado Coração de Jesus. Né? E se for vontade de nosso Senhor Jesus Cristo que eu me vá, pelo menos aí fica para a posteridade que eu divulguei o Sagrado Coração de Jesus. Tá certo. Vocês vão entender com a continuidade da live, vocês vão entender a brincadeira. Isso aí, grande. Mas então aí você conversou com o padre falou vai, e aí iniciou sua entrada no apostolado da oração. Mas todo mundo quando vê o apostolado da oração tem, e quem olha a sua camiseta aí vai ver que tem um coraçãozão bem grandão com com uma coroa de espinhos, e o pessoal fala muito do Sagrado Coração de Jesus, mas o pessoal não sabe o que é a devoção, de onde veio, de onde surgiu isso e quanto tempo tem essa devoção. Teve alguém, né, que foi responsável por isso e decorre daí o apostolado ou não? O apostolado vem depois, não tem ligação nenhuma? Tem ligação total. Vamos lá, vamos assim, primeiro a devoção ao Sagrado Coração, ele começa com dois santos patrocinadores, vamos assim dizer, né? Por que eu digo que são patrocinadores? Porque eles foram os que mais divulgaram o Sagrado Coração de Jesus, né? E assim como São João da Cruz está para Santa Teresa d'Ávila, São Francisco, perdão, São Cláudio de La Colombière está para Santa Margarida Maria de Alacoque. Entendeu? São Cláudio de La Colombière, ele foi o confessor de Santa Margarida Maria de Alacoque. E Santa Margarida Maria de Alacoque, ela foi a apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Foi para ela que Jesus apareceu. Né? Entendi. Mas não confundam com Santa Faustina Kowalska. Tá? Tem até aqui do lado. Não, o pessoal vai pensar que é a Santa Faustina. Não é a Santa Faustina. Não, apesar de a Santa Faustina ela seja uma santa muito, vamos assim dizer, muito agraciada por nós do apostolado da oração, justamente por ela estar próxima do coração de Jesus através da misericórdia. Porque, se vocês prestarem atenção na ladainha do Sagrado Coração de Jesus, é falado que no coração de Jesus é a fonte de toda a misericórdia. Então, tem sua relação dos santos, tá? Porém, a jaculatória, né? Ó sangue e água que jorraste do coração do de coração de Jesus, Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Então, né? aí Então, já... essa fonte de misericórdia, ele brota do coração de Jesus. Né? E aí eu vou fazer uma pegadinha aí. Vou fazer uma pergunta para os internautas. Quem foi o primeiro devoto? Já estou dizendo que é homem, né? Quem foi o primeiro devoto do coração de Jesus? Quem foi o primeiro devoto do coração de Jesus? Coloquem aí que depois eu dou a resposta. Coloque aí nos comentários. Não, coloque antes do momento que ele vai responder. Então não seja... Né? Antes do momento que ele vai responder. Porque como isso aqui é gravado, coloque agora lá no comentário. O Ronan vai dar uns minutinhos. Então você vai colocando lá no comentário. Aí depois você vê se acertou. Exatamente. Então,
a história do apostolado, ele começa lá na França, na cidade de Vals, perto de Le Puy, no ano de 1844. Então tem aí tem 177 anos, né? E o padre responsável foi um jesuíta, né? O nome dele é Francisco Xavier Goultrelet, né? Então ele que deu o início. E como é que ele deu esse início de trabalho? Né? Qualquer semelhança não é mera coincidência com outros grupos. Ele se reuniu com um grupo de estudantes da época, né? Estudantes devotos, e ele começou a explicar para esses estudantes que as nossas orações específicas, né, que são as orações e os sacrifícios, ele tem um valor muito precioso para auxiliar aquelas pessoas que já trabalham na seara do Senhor. Ou seja, se a gente pensar assim, em 1844, o trabalho do leigo não era muito grande ainda, né? Tinha um trabalho, mas aquele munus familiar, né? Então, quem basicamente o padre dizia sobre a seara do Senhor? Era o clero. Era o clero que avançava, né? Eram as freiras que avançavam, os missionários que avançavam. Né? Então, eram esses que já estavam. Então, o padre ele teve a ideia, deixa eu puxar o leigo e falar que o sacrifício do leigo, ele tem um valor muito bom para quem está na linha de frente. Para quem já trabalha na função de evangelização. Padres, freiras, missionários e assim por diante. Né? E como é que ele fez, então, para espalhar essa ideia? Ele começou a divulgar isso e criou um pequeno, como assim dizer, um pequeno estatuto que dava essa ideia. Porém, não foi esse padre, o padre Goultrelet, ele não foi o grande divulgador. Digamos, eu estava fazendo uma comparação lógica agora há pouco, né, dos santos. Vamos assim dizer, então, o padre Francisco Xavier Goultrelet está para São Pedro, assim como dos santos, eu faço de novo aqui, né? O padre Goultrelet está para São Pedro, assim como o padre Henrique Ramieri está para São Paulo Apóstolo. Né? Assim como o São Pedro, ele teve teve o grandíssimo valor, né, no início, né? Porém, como você pode ver no Novo Testamento, ele fica apenas localmente, um pouco, depois que ele vai se afastando, né? Mas quem é o grande evangelizador, né, dos gentios é São Paulo Apóstolo. Né? Você fala evangelizador dos gentios, São Paulo Apóstolo. Então a mesma coisa a gente pode falar também com o padre Henrique Ramieri. Ele também é um jesuíta e ele foi o grande promotor e organizador do apostolado de oração no mundo. Então lá começou na França. Quando o padre Francisco ele deu seu início de trabalho ali, começou a expandir na França a ideia do apostolado. E isso tomou conta da França. Só que em seguida, quem se apaixonou por essa ideia foi o padre Henrique Ramieri. E o que ele fez? Ele fez inúmeros artigos, ele fez inúmeros escritos, né? Ele começou a trazer uma estrutura dentro da estrutura que o padre Francisco iniciou. Tá? Então ele começou a explicar amplamente e de maneira muito acessível o apostolado da oração. Né? E aí, a partir disso, ele deu uma forma definitiva. O que é de fato o apostolado da oração? Então, no ano de 1861, ele publicou um livro intitulado O Apostolado da Oração, Santa Lida de Corações Cristãos no Mundo, Unidos ao Coração de Jesus. Né? E essa edição do Padre Henrique, ele é uma reedição de um folheto
feito pelo padre Goutrelé. Né? Então, o padre Goutrelé foi lá, fez um folhetinho, né, bem simples, é assim que funciona. Se eu não me engano agora, pelas datas, 1861, ainda é época de revoluções na França, não é? É pós-revolução, você já É tem uma. É pós-revolução? pós-revolução. A revolução é Então, 1789, então você tem aí, mas já passou até o. Né, você tem Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, você tem isso aí já é pós-revolução, mas você tá com evolução aí, né? Você tá então com você Revolução tem, Industrial. então você tem ali na França, aí saindo da parte religiosa, né, e entrando a característica social da França, uma coisa bem consolidada, que são os livros de cordéis, né, que são pequenos folhetinhos em que as pessoas mais pobres conseguiam comprar em feira para conseguir ter um pouco mais de informação. Né? Porque, lembrando, isso aí, eu acredito que até nessa época era assim, mas antes era bem mais. As bibliotecas existentes era só para quem tinha muito dinheiro. Né? Era acesso somente dos ricos, não é igual a biblioteca que nem hoje. Então, o padre Goutrelé fez uma edição de cordel. E aí o padre Henrique Ramieri, ele foi lá e fez uma edição mais elaborada, né? E aí, em 1861, ele começou a publicar uma revista mensal, que todo mundo que é do apostolado da oração conhece, chamada de Mensageiro do Coração de Jesus. Né? Então, aquelas revistinhas que provavelmente quem não conhece o apostolado já deve ter visto, Eu já é de vi. 1861. Então, o que mais esse padre Ramieri fez? Ele começou a espalhar o apostolado pelo mundo, e aí foi 1864 na Itália, 1865 na Áustria, 1866 na Espanha e nos Estados Unidos, 1867 na Colômbia e na Hungria, 1868 na Inglaterra, 1869 na Holanda e na Bélgica. Gente, nós estamos falando do ano de 1800. Facilidade para ir para esses lugares não é fácil. E ele fez tudo isso. Você não pega Né? avião, não tem internet, você não tá mandando e-mail, correspondência Exatamente. demorava muito e olha lá se chegava. Exatamente. Então, quando o padre Henrique Ramieri morreu, lá pelo ano de 1883, o apostolado da oração contava no mundo com 35.600 centros. E esses 35.600 centros tinha mais de 13 milhões de associados. Uou. 13 milhões de associados, só isso. Né? Então, o trabalho que ele fez foi gigantesco. E justamente por esse trabalho gigantesco, ele é considerado um fundador do apostolado da oração. Né? Então a gente coloca assim, cofundador, junto com o padre Goutrelé. E aí o apostolado teve que chegar também, graças a Deus, no Brasil, né? Então, no dia 30 de junho de 1867, lá em Pernambuco, no Recife, numa igreja chamada Santa Cruz, foi criado um centro local. Né? Para quem não conhece, o apostolado ele é dividido por centros. Né? Centros locais, centros diocesanos, centros nacionais. Né? Então, para quem é do apostolado e está lá na sua paróquia, é o seu centro local. Né? Aí tem aquele centro regional, onde todo mundo se reúne, que é o diocesano, né? Aí o pessoal se reúne, o pessoal de toda a região, estou falando na estrutura de hoje, né? Se reúne num determinado local, né? E tem a sua turma. E aí vem os centros nacionais. Então, porém, no dia 1º de outubro de 1871, de 67 a 71, na cidade de Itu, aqui em São Paulo, foi criado
um outro centro, porém esse de nível diocesano e nacional. Então, um foi criado no Pernambuco em 1867 e em 1871 foi criado um em Itu. A diferença é que um é um local isolado, um centro local, e o outro já tem um nível diocesano e nível nacional, né? Mas quem trouxe o apostolado para o Brasil? Né? Eu falei como surgiu, mas não falei quem trouxe, né? Uhum. Quem trouxe o apostolado para o Brasil, o do centro local, é o Padre Bento Chembre. Ele também é da Companhia de Jesus. Então ele veio com o centro local em 67. Já o Padre Bartolomeu Tadei, ele veio para os centros diocesanos e nacional. Percebe que foi muito parecido com os fundadores iniciais, né? Teve um fundador que fez aquilo local, Uhum. e depois o local teve alguém que expandiu, né? O Padre Tadei, ele expandiu aqui no Brasil. Tá, mas o que ele criou? O que esse Padre Tadei criou aqui no Brasil? Né? Ele criou os centros diocesanos, ele criou os centros nacionais. No dia 1º de junho de 1896, ele lançou o primeiro número da revista Mensageiro do Coração de Jesus. Então, o compromisso, que isso que é o mais interessante, quando eles vêm com uma ideia, ele traz toda a obra dentro. Ele não traz somente aquilo que está dentro do coração dele. Ah, eu acho que isso presta, eu vou colocar. Isso aqui não presta, eu não vou colocar. Que se parar para pensar, qual era o compromisso que ele tinha? De trazer exatamente como rege a cartilha. Né? Não, ele estava no Brasil, ponto. Eu vim lá da França para o Brasil, tem que pegar barco, até o pessoal saber. Né? Mas não, ele trouxe toda a regra do apostolado da oração. Né? E aí nós já entramos em 1900, ele realizou o primeiro Congresso Católico Brasileiro lá na Bahia. Então, esse Congresso Católico na Bahia, junto com o Congresso em São Paulo e no Rio de Janeiro, ele começa a abrir as portas no Brasil para as ações católicas. Então, Pio XI. Hã? Pio XI? Isso. E o responsável. Então, o que mais o Padre Bartolomeu Tadei fez? Ele também foi o responsável pelo renascimento espiritual do Brasil. Só isso. Só isso. E quem fala isso é o cardeal Dom Sebastião Leme. Caramba. Né? Então, quando o Padre Tadei faleceu, no dia 3 de junho de 1913, lá em Tu, e lá é local de peregrinação, antes de continuar aqui, né? Lá é local de peregrinação. Que o túmulo dele está do lado do centro que ele criou. Então, às vezes, tem uns eventos do apostolado lá em Tu, aí quem vai lá consegue ver o túmulo do Padre Tadei. Né? Então, seja santo. Tem algum processo dele ou não? Não tem informação ainda. Deveriam ter entrado com algum processo, às vezes. Eu acredito porque, que às sim, vezes, sempre se não entram. tem milagre comprovado, o pessoal às vezes não vai, mas pode ser um beato. Sim, Entende? sim. Pela vida bem-aventurada, pô. Exatamente, né? Um servo de Deus. Né? Exato. Né? Então, e aí, quando ele morreu, ele deixou em pleno funcionamento 1.390 centros do apostolado da oração, espalhado por todo o Brasil. Só estou falando nível Brasil. Sim. Com cerca de 3 milhões de associados. Aí você fala assim, tá, 3 milhões não é nada. Mas vamos lá, 1913, com 77 milhões de pessoas, estimativa da época, dá aproximadamente 20% da população nacional. Aí imagina você falar, 20% da população nacional é do apostolado da oração. Sem Instagram, sem YouTube, sem Nada canal, disso. sem site. Só avisar, tá? Né? E aí, claro, dentro da estrutura do apostolado da oração, precisa dessas pessoas, né? Então, sempre é um padre jesuíta, que ele coordena o apostolado da oração, mas
Se ele quiser, ele pode instituir um outro sacerdote, né? Então é sempre alguém do clero ali. Então, quando o padre Tadei faleceu, quem deu lugar, né? Que eu vou falar agora dos outros secretários nacionais, né? Uhum. Que é quem assumiu como secretário foi o padre Aloísio Iabar, que ele foi até o ano de 1926. E depois, até o ano de 1940, foi o padre Manuel Gabínio de Carvalho, né? E depois o padre José Frota Gentil, até 1963. Depois o padre José Tarcísio Camargo de Barros, até 74. Depois o padre Maurílio Donato Sampaio, até 77. Aí depois veio o padre Rock Schneider, até 2006. E depois vem o padre Otmar Jacob Schwengber, até 2014. E esse padre Otmar, ele criou a sede nacional do MEG em São Paulo. Então, Apostolado da Oração, MEG em São Paulo. MEG a gente já chega lá, né? É só, E, só... Ah, beleza, vamos continuar. né, e depois que ele fez até 2014, é depois quem assumiu, e tá, graças a Deus, até agora, é o padre Eliomar Ribeiro de Souza. Então ele é o nosso secretário nacional. Eu tenho até a felicidade de dizer quando que antes eu era somente um simples associado, né? Depois eu me tornei zelador e eu recebi essa fita de zelador do secretário nacional, né? É legal isso, porque não é sempre que isso acontece, né? É feita uma reunião anual e algumas pessoas só que vão. E essa reunião anual, ele é feito em algumas partes do Brasil, né? Tem ano que é em um estado, tem outro ano que é em outro, né? Uhum. E nesse ano especial foi aqui em São Paulo, né? Nesse ano especial foi aqui em São Paulo. E eu tive essa surpresa aí da dona Estelita, né? Deus abençoe muito. Ela que me ajudou muito a progredir dentro do apostolado. E aí eu recebi a fita de zelador do padre Leomar Ribeiro, né? Fechando um pouco mais, né? Essa ideia de nacional, estava no Mundial, nacional, agora aqui na nossa diocese de Osasco, né, ela foi fundada no dia 22, peraí, Hum. Tá. Ah, normal, gente. Ai, ai. Mas olha, tô surpreso com tudo isso, hein? Bem surpreso. Você tá surpreso? Você tá gostando? Então, ó, curte aí e compartilha. Vamos espalhar o bem, né? E outra, vai aparecer um cardzinho aqui com a história, porque você já deve ter visto, se você acompanha diariamente, de São Cláudio de La Colombière, né? Que essa história já foi contada no Santo do Dia, então tá aparecendo aqui o cardzinho da história do Santo do Dia, que não é o de hoje, mas que você pode acompanhar para poder entender quem que é o homem que foi diretor espiritual da Santa Maria. É Maria. Margarida Maria de Alacoque, Isso! Dá até trava-língua. dava a língua. Margarida Maria Alacoque. Então, no dia 22 de dezembro de 1922, Uhum. foi fundado, né, o Centro Diocesano do Apostolado da Oração na Diocese de Osasco. E atualmente, o nosso diretor espiritual, ele é um pároco lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Cotia, né? E o nome dele é Padre Douglas Dias. Algumas pessoas devem conhecer, umas boas pessoas, né? Não confundir, o pessoal da Diocese, o pessoal que entra na internet, tem os canais aí, não é o Padre Douglas Pinheiro, que tem canal no YouTube. Não é ele, é o outro É, padre. O Padre Douglas também. por isso que eu decidi falar paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rosário de Fátima, Isso. e especifiquei que era de Cotia. Não, porque para confundir, os dois são de Fátima, né?
Os dois são Padre Douglas da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Pronto, você consegue confundir os dois. Fácil, É, fácil, mas tem que explicar. tá Tem que certo. explicar. É Padre Cotia. Douglas Dias, lá de Cotia. Uhum. É essa a história, né? Essa parte, a parte missionária do apostolado. É por isso que os santos padroeiros do apostolado da oração são dois, né? É São Francisco Xavier, padroeiro das missões, né? E Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Então são esses os santos padroeiros do apostolado da oração, né? Então são quatro, né? São quatro. Que nós temos Santa Teresinha, São Francisco, Santa Margarida e São Cláudio. Legal. Em breve vai ter esses outros aí, que eles são mais do final do ano, né? Ah, sim, Então mais pra frente, né? Quando chegar outubro, novembro, aí vem esses daí também. né? Só que aí, Léo, tem uma coisa para falar. Hum, Em 2019, o apostolado estava fazendo 175 anos, certo. né? Que é de 1844 a 2019, né? E aí tá começando a ter uma reformulação do apostolado da oração. Como assim? O Papa Francisco, ele decidiu fazer algumas alterações, né? E começou a pedir para os jesuítas iniciarem um trabalho de reformulação. Já começa pelo nome, né? Já começa a ficar de lado o nome apostolado da oração e passa a se tornar Rede Mundial de Oração pelo Papa. Eu cheguei a falar sobre a espiritualidade do apostolado? Ainda Não, não. ainda não falei. Ainda não. Foi só a parte de missão, né? Uhum. Eu ainda estou na parte estrutura, então a gente vai chegar lá. Só que aí ele já começa a ganhar a cara espiritual, como se não tivesse antes, né? Com tudo isso de arrebanhado de pessoas, com certeza tem um valor espiritual, né? Mas vamos lá, a Rede Mundial de Oração pelo Papa é para quem assume a oração como uma forma de apostolado. Só que, em particular, acolhe as intenções mensais de oração propostas pelo Santo Padre à Igreja. Então, em outras palavras, se você quer ser o intercessor do Santo Padre, o Papa venha para o apostolado da oração. No fim, tu reza pela igreja toda, né? Porque rezar pelo Papa é rezar pela igreja. Exatamente. Ah, É as intenções do Santo Padre o Papa. Então, se você fala assim, eu quero ser do apostolado da oração, então tenha bem em mente que você vai começar a ter um carinho especial para o Santo Padre e, consequentemente, para todos os sacerdotes, olha só. né? Então, a Rede Mundial de Oração pelo Papa já começa a mudar o nome, né? Ele já começa a definir isso como estrutura, claro, mas é claro que desde o início, com o Padre Francisco, né, ele já definiu isso, né? Lembra que eu disse que é utilizar a oração e os sacrifícios para a seara do Senhor? Continua sendo a mesma coisa, só que com outras palavras, Uhum. né? E como é que participa dessa rede mundial de oração pelo Papa? Ela tem duas modalidades: a modalidade aberta e a modalidade de pertença e compromisso. Né? Como que é essa modalidade aberta? Ó, qualquer católico, que ele pode ser tanto pessoal como se juntar em grupos ou criar um movimento. Ah, mas é do apostolado da oração? Sim e não. Ele é aberto. É acessível a todo batizado. Né? E o que deve ser feito? Deve realizar as orações para o Santo Padre na oração cotidiana. Né? Toda a oração que você faz todo dia, quando você oferece ao Santo Padre,
né, você já está fazendo a parte da rede mundial de oração pelo Papa, aquela modalidade aberta. Só que aí, o Papa Francisco, ele pede que se faça algo um pouquinho diferente. Como assim? Ó, você que quer fazer parte da rede mundial de oração pelo Papa, através da modalidade aberta, você faz as intenções das 9 primeiras sexta-feiras. Né? Eu falei, agora a gente começa a entrar naquela parte espiritual, né? Mas como assim 9 primeiras sexta-feiras? Não, são Jesus ele pediu essa devoção das nove primeiras sextas-feiras. Então, eu vou aqui ler, né, as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Margarida Maria de Alacoque. Um momentinho. A saúde não me permite. Coisa surpreendente. Pois é, vamos ter que ter. Você tenha paciência aí, meu irmão. Né? E misericórdia. Mas que coisa, vamos. E, ô Ronai, melhor ouvir as palavras de Nosso Senhor do que as nossas. O que ele vai dizer é mais importante que nós dissemos. Então vamos que vamos. Exatamente. E é isso que diz o Nosso Senhor para Santa Margarida Maria Alacoque. Prometo-te, afirma Jesus a Santa Margarida Maria, na excessiva misericórdia de meu coração, que meu amor onipotente concederá a todos os que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses seguidos a graça da penitência final. Não morrerão de modo algum na minha desgraça e sem receber os sacramentos, tornando-se meu divino coração o seu asilo seguro nesse último momento. É isso que o Papa pede para os associados da modalidade aberta. Que não é diferente para outra modalidade, que é a modalidade de pertença e compromisso. Essa segunda modalidade é a que eu faço parte atualmente, né? E milhões de outras pessoas também fazem parte, que é a de você entrar em contato com alguém que já faz parte do apostolado da oração, algum zelador, né? E aí esse zelador, ou se você não encontrar ninguém, que é quase difícil, né? Nós somos poucos paramentados, né? Então, você pode entrar em contato com qualquer um do apostolado da oração. Se você tiver vergonha de conversar com alguém, você pode conversar diretamente com o sacerdote e demonstrar a sua vontade de fazer parte do apostolado ou da rede mundial de oração pelo Papa. E aí você tem que fazer alguns preparos, né? Primeiro, conhecer toda a equipe, né, que faz parte da sua paróquia, do apostolado da oração, conhecer o presidente, conhecer o secretário. Só um momento. Puxa, interessante, hein? Quer dizer, tem toda uma ordem, né? Conhecer o presidente, conhecer o secretário, conhecer os envolvidos daquele local, conhecer os dias de reunião, né, os dias de reunião do apostolado, e aí fazer a consagração das 9 primeiras sextas-feiras, que é a comunhão das 9 primeiras. E como é que faz essa comunhão? Bom, na sexta-feira que você for assistir a Santa Missa, você se confessa antes. Então você vai lá, se confessa, pede perdão dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus, né, e de quebra ao Imaculado Coração de Maria, né, aí confessa todos os seus pecados. Aí você faz uma oração, né, que é a oração pelas intenções do Santo Padre o Papa,
E aí você pode fazer a oração do oferecimento diário, né? Aqui, que é o oferecimento. Cadê? Aqui eu tenho aqui como exemplo o oferecimento do dia. Dá para apresentar aqui Tá um pouquinho. Dá pra ler, oferecimento do o dia, sim, oferecimento sim. do dia. Peraí. E aí vamos ver. Né? Aí, o oferecimento do dia, ele é feito junto com a equipe do apostolado da oração na primeira sexta-feira, Uhum. né? Porque uma vez por mês o apostolado da oração se reúne. Então, cada paróquia tem o seu, na verdade, é cada comunidade, né? Pode ser que tenha paróquias que tenha o apostolado nível paroquial, né? Mas é mais comumente que cada comunidade tenha a sua seu apostolado da oração, com seu presidente, com seu secretário, né? E, e com os seus zeladores, né? Os associados. Né? Então você vai fazendo durante 9 meses essa consagração aos 9 meses, e aí você sempre se reporta ao presidente do apostolado, né? Quando terminar, avisa, ó, terminei, e ali vai fazer parte do egresso do apostolado como pertença e compromisso. E aí esse dia você recebe uma fita, né, que tem a própria para homem, para mulher. Antigamente era dividido entre fita fina, uma fita mais grossa, essa aqui de zelador. Na época eu recebi essas duas, só que em 2019 o Papa Francisco mudou, né? Agora só existe essa fita larga para todo mundo. Ou, se eu não me engano, somente o MEG agora usa uma fita estreita, porém muda esse bordado aqui, muda e muda o crucifixo também, que é essa insígnia, né? Vai ficar brilhando um pouco, né? Mas Uhum. dá para vocês, né, na Dá pra internet, ver, dá vocês pra ver. conseguem pesquisar também com maior cuidado. Aí vocês recebem o manual, que é o livro de todo mundo do apostolado, né? E no dia recebe até uma patente do apostolado. Aqui, ó. Recebi uma patente aqui, colocado o nome, né? E a letra da Dona Estelita é maravilhosa, né? Eu sempre sou. A Olha letra, só. a letra é maravilhosa dela, né? Mas aí tem todo, toda uma informação, né, dessa patente, de como você vai viver a sua vida do apostolado. Só um momento. Uhum. Puxa, tem toda uma regra aí. Sim, né, a regra agora só vai aprofundar mais na história, É. né? Porque assim, quando você entra no apostolado, você recebe também indulgências, né? E são indulgências plenárias, né? São indulgências plenárias. Uhum. Isso desde o início, né? Do apostolado foi feita essa aprovação pela Santa Sé e já foi dado já as indulgências, né? E tem as indulgências antigas, né? E as indulgências novas, né? Na verdade, são 8. No total, são 8 indulgências, né? Para conseguir essas indulgências, é necessário confissão sacramental, comunhão sacramental, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria diante do Santíssimo Sacramento pelas intenções do Santo Padre o Papa, Uhum. né? Aí você faz ou renova, né, dependendo da sua situação, né, mesmo que seja em particular, a promessa de guardar fielmente o estatuto do apostolado da oração. Então você renova o que você, diante de Deus, que você quer guardar mesmo esse estatuto. Tá? Mas antes de chegar no estatuto, vamos para as indulgências, né? Claramente, quais são esses dias de indulgências? Então vamos lá. No dia da inscrição do AO, do apostolado, então você foi lá, fez as 9 sexta-feiras, conversou com o presidente, o presidente foi lá, marcou o dia com o padre, né? E no dia da missa,
né, de maneira bem pública, é feita uma oração e a entrega do manual e da fita. O padre, ele coloca a fita em você, porque tem um significado isso, né? Você recebe a investidura da fita, né? E aí, esse dia na inscrição do apostolado, você recebe uma indulgência plenária, né? Então, no dia da consagração ao Sagrado Coração de Jesus, também se recebe a indulgência plenária. Na festa de São Francisco Xavier, que é no dia 3 de dezembro, né? Na festa, estamos lá, hein? Na festa do Sagrado Coração de Jesus. Na festa de Cristo Rei. Na festa da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro. Na festa de São Pedro e São Paulo, também está bem próximo, dia 29 de junho. Né? E no dia da renovação anual da consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Então, esses dias aí, em especial, quem é do apostolado da oração recebe a indulgência plenária, né? Mas aí eu tinha falado da fita, né? Antes da fita, eu tinha falado do estatuto. Sim. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o estatuto. O estatuto são 5 ações, né, do estatuto, que é o sacrifício da missa como oferecimento cotidiano, o culto ou a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, ou seja, você tem que ter uma certa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né? Você tem que fazer o culto, né? Que vocês podem ver aí no fundo da minha tela aqui, a imagem do Imaculado Coração de Maria, né? Então aqui em casa tem o culto aos Sagrados Corações, porque a minha esposa e eu somos do apostolado, né? E que eu tinha falado que o apostolado ele é dividido, né? Entre comunidades. Eu, por exemplo, sou do apostolado da paróquia de São Paulo Apóstolo, porque minha vida sempre foi na São Paulo Apóstolo. E a Fernanda, ela é da São Pedro. Então ela é do apostolado lá da São Pedro. A gente não participa das mesmas reuniões. É diferente, né? Então, tem que ter também a devoção à Santíssima Virgem Maria. Tem que ter uma vontade de se sentir com a igreja, fazer parte da igreja. E eu digo fazer parte não é fazer 10 mil trabalhos dentro da igreja, não, mas tem que fazer parte dela, sorrir junto com a igreja, chorar junto com ela, né? Faço parte dessa família católica, né? Uhum. E aí você tem que ter aquele cuidado assíduo da oração. Para quem está vendo isso gravado e vê lá no comecinho da gravação, vai ouvir eu dizendo que eu queria participar do apostolado, mas só que eu não sabia o que era o apostolado, apenas um desejo do coração de Jesus. Eu sentia que Jesus estava me chamando para ir para o apostolado, que quando eu pedi para o Padre Eduardo me deixar participar, né? Aí eu falei da minha preocupação em viver a espiritualidade. Olha o quinto do estatuto, cuidado assíduo da oração. Eu falei que eu queria viver dentro da igreja, mas não fazer um montão de coisas, mas fazer sempre com o melhor cuidado. Olha o quarto mandamento do estatuto, vontade de se sentir com a igreja, né? Eu tenho aqui, para quem conhece, né, essa cadeia aqui, eu sou também consagrado a Nossa Senhora, segundo o método da consagração de São Luís Maria Grignion de Montfort. Esse aí, tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então, eu também vivo o terceiro mandamento do estatuto, que é a devoção à Santíssima Virgem, né? E como foi o coração de Jesus que me chamou, eu também faço parte do segundo mandamento. E eu vivo nos sacramentos. Então, o sacrifício da missa, eu só não vivi aquela oração particular ao Santo Padre que eu passei a ter após o egresso do apostolado da oração. Ou seja, eu já vivia, de certa forma, a espiritualidade do apostolado da oração sem saber.
Então é para isso que veio a ideia da Rede Mundial de Oração pelo Papa. Porque, assim como eu, tenho certeza que tem um monte de gente nessa mesma situação. Um monte de gente. E aí, pode ser, com certeza, a modalidade aberta. Agora, tendo conhecimento que existe uma modalidade aberta, ele só precisa se preocupar mesmo e fazer as 9 primeiras sexta-feiras. Ah, mas eu não quero participar, fazer isso. Então, modalidade aberta. Ah, não, eu quero viver mais profundo, eu quero divulgar, quero... Modalidade fechada, vamos assim dizer, que é a pertença e compromisso. Né? E assim a gente pode viver. É o que nós poderíamos comparar com terceira ordem, por exemplo, religiosa, esses que aprofundam e vão mais ativamente até para a divulgação e atividades internas, né? Podemos Ó, sabe com quem a gente pode comparar, Leandro? Esses dias eu estava postando na rede social dizendo assim: feliz por ser carmelita. Além de tudo isso, eu sou carmelita. então. Aí fala, Ronan, você não faz um monte de coisa? Ah, pra não estender e virar uma outra live, sou carmelita, ponto. Né? Eu sou da terceira ordem do Carmo. A comparação é mais ou menos a mesma. Então, eu pensei exatamente porque eu tive contato com o pessoal da terceira ordem do Carmo e aí você falando, tem aqueles que são, porque leigos, né? Precisa lembrar que você tem a primeira ordem, que são os padres, os freis, você tem a segunda ordem, né, do que não é ordenado, mas são todos religiosos, terceira, né? Então, eu faço parte daquela turma que tem a devoção à Nossa Senhora e que recebeu a investidura do escapulário através das mãos do sacerdote. E aí vive os sacramentos, a vida de oração, para alcançar também as graças provenientes do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Então, não é comum isso ocorrer também dentro do apostolado da oração. Quem é de um faz parte do outro. Né? Então, daí eu preciso dizer que eu falei do estatuto, né? Aí eu preciso dizer da fita, né? Essa fita aqui, ela é comum para todos os membros, né? E essa aqui é a zeladora que foi abolida, né? Em 2019. Agora para todo mundo. Por quê? É que antes tinha a ideia de associado e zelador. Associado é aquele que vive os conceitos do apostolado da oração, mas ele não tem aquele compromisso, aquele compromisso missionário, porque ele está aprendendo. Sim. Né? Só que muitas vezes esse associado, né? Às vezes ele já tem uma vida profunda na igreja. Como eu, quando eu entrei, eu já tinha uma vida profunda na igreja. Então eu já entrei já ensinando, porque eu sou catequista, né? Então eu já entrei ensinando. A dona Estelita me deixou meio zonzo, que uma vez eu cheguei nela e falei assim, ó, se a senhora quiser, como eu sou catequista da paróquia, se a senhora quiser, a senhora pode me chamar para fazer uma formação dentro da turma do apostolado aqui na paróquia, né? São 3 comunidades, mas só tem 2. 2 apostolados e 1 no forno, né? Dentro da paróquia. Aí ela falou assim, tá bom, eu vou, como ela é a presidente, né? Eu vou organizar aqui, aí eu já te chamo. Aí eu, tá bom. Aí esperou alguns meses, ela falou assim, Ronan, já organizei aqui uma formação que você vai dar sobre o apostolado da oração, né? Vai ser dia tal. Aí eu, tranquilo, me preparei para o dia, né? Pensando que ia estar na São Paulo Apóstolo, num domingo tranquilo, que é domingo de manhã lá. Aí, na hora que eu fui tirar mais alguns detalhes com ela, ela falou assim, não é aqui no grupo, não. Foi uma reunião lá no Helena Guerra, lá no regional. De repente, eu tava lá no regional, dando formação pra região de Carapicuíba inteira. Ai, caramba. E eu nem era zelador. Meu Deus. Eu nem era zelador. Na época. Nossa. Né? E aí, o que aconteceu? Dei a formação, foi tudo tranquilo. Então, eu dei esse exemplo
para dizer que esse é o papel do zelador. O zelador é aquele que forma, o zelador é aquele que faz o trabalho do apostolado, que ensina os associados, né, e assim por diante. Acontece que no mundo atual em que nós vivemos, isso se mistura muito. E justamente por se misturar tanto, as pessoas não sabem dizer exatamente quem é o associado e quem é o zelador, dentro do próprio apostolado. Uhum. Né? Então aí o Papa Francisco ele decidiu, ó, é um só, é a fita larga para todo mundo, tá resolvido. Né? E vocês que se organizem dentro dos grupos, né? Exatamente. E essas são as insígnias do coração de Jesus, né? Uhum. Peraí, só um momento. Saúde de novo. Ah, sim. Mas eu tenho uma dúvida aqui. O Ronan falou dos grupos. Certamente quem está assistindo, quando vai à missa, sabe exatamente onde está o pessoal do apostolado. Né? Lógico que é uma brincadeira. Diz que tem cadeira cativa. Né? Que tem um local específico. Né? E parece mesmo. Né? Não é nenhum demérito ou alguma agressão, mas assim parece que tem. Mas por quê? Porque esse pessoal realmente vai à missa toda semana, estão lá, são devotos mesmo. E é muito legal, porque você percebe que o pessoal senta até próximo, né? E estão sempre todos eles ali. Mas uma coisa me vem e o pessoal às vezes pode ter a mesma dúvida. E eu gosto de fazer aquelas perguntas mais bobas que as pessoas têm. Existe limite de idade? Porque a impressão que dá, talvez pelos dias de hoje, ou por algumas paróquias que eu vi, e pode ser só uma impressão de algumas paróquias, talvez não seja a realidade mundial, realidade geral, realidade do Brasil, mas de que o Ronan é uma exceção. Porque o Ah, não. Ronan não é um jovem. Vamos lá, o Ronan não é um jovem. Mas o Ronan não é um idoso, o Ronan é um adulto. E quando a gente vê, parece que a gente vê aquelas senhorinhas do cabelinho branco, aqueles senhorzinhos que já vêm andando devagar. É um grupo de velhinhos ou não? Então, Essa tem, é um, a. tem uma questão. Lembra que eu falei que foi o Sagrado Coração que me chamou a fazer parte do apostolado da oração? Uhum. Então, isso rendeu. Esse negócio rendeu. Eu estava no retiro da Nacional, né? E no retiro da Nacional, o pessoal que faz o trabalho de pessoal da reportagem, né, para criação da revista, o Mensageiro, Uhum. costuma ir lá, obviamente, porque tira muita foto, tem muita foto, né, do apostolado. E aí eu fui escolhido para uma pequena reportagem, né? Legal. E quando eu disse que foi Jesus que me chamou, que eu senti essa moção através do dia a dia, da minha vivência dentro da igreja, ela regalou os olhos. Falou assim, como assim? Eu falei, foi. Porque eu achei que isso era absolutamente normal. Né? Muito normal. Eu vejo a postura do pessoal da apostolado da oração. Tenho aquele amor pelo Sagrado Coração de Jesus, então, mais um, dois. Uhum. Aí ela falou assim, não, do tempo que eu tô no apostolado, você é o primeiro a fazer isso. Aí eu falei, como assim? Aí ela falou assim, não, isso aqui é uma instituição passada praticamente de pai para filho. Né? Então, quem é que é aqui do apostolado da oração, as pessoas mais idosas que estão aqui no apostolado da oração, certeza que quando era criança, os pais também eram do apostolado da oração. Então, quando ia para o apostolado da oração, foi lá, encaminhou eles, foi apresentando e foi crescendo. Aí eles foram vivendo, dependendo da paróquia, por exemplo, tem um MEG lá dentro, que o MEG é o apostolado da oração para jovens e adolescentes, né? Estende um pouquinho, vai dos 7 aos 25 anos. Uhum. Né? Movimento Então, Eucarístico Jovem, o nome, né? é movimento eucarístico jovem. Né? E ele é um movimento internacional, né? Ele está lá em mais de 50 países. Sim. Nossa, essa é surpreendente. Continua aí, meu. Aí, então, esse serviço de apostolado feito de família e para família, ele é a característica do apostolado da oração. Então, se você fosse, por exemplo, se monta na tua paróquia lá, não tem um apostolado da oração. Aí, de repente,
monta-se uma estrutura e tá lá, criou apostolado, tá lá os seus participantes. Para onde é que eles vão? Para as famílias. Casa vizinho, tal, faz o serviço de evangelização, divulgando o amor especial ao Sagrado Coração de Jesus. E a partir disso, você pode, e aí eu particularmente eu acho que é pouco divulgado, tá? Mas é por conta do modernismo atual, não é erro da igreja, tá? Sim. Divulga-se bastante o amor ao Sagrado Coração de Jesus, que tá certo, porém esqueceu um pouquinho a ideia do Padre Francisco, que é utilizar do sacrifício para o auxílio daqueles que evangelizam. Mas, no modo geral, é assim que se avisa. Eu disse que esqueceu um pouquinho, por quê? Não é de todo que nós esquecemos, não, tá? Eu vou ler aqui para vocês como que é a oração oficial do oferecimento do dia, tá? Ó, ofereço-vos, ó meu Deus, em união com o Santíssimo Coração de Jesus, por meio do coração imaculado de Maria, as orações, obras, sofrimentos e alegrias deste dia, em reparação de nossas ofensas, e por todas as intenções pelas quais o mesmo Divino Coração está continuamente intercedendo e sacrificando-se por nós em nossos altares. Eu vos ofereço, em modo particular, pelas intenções recomendadas aos associados do apostolado neste mês e neste dia. Que são as intenções do Santo Padre o Papa. Acontece, só um momento. Que coisa, meu. Acontece que eu estou usando mais esse, porque o Papa Francisco, ele faz assim, todo ano, início de ano, ele solta uma cartilha com as orações mensais do apostolado da oração. E a cada mês tem um pedido especial que a Igreja Universal como um todo ora. Né? E é sempre divulgado isso, sempre vem junto com a revista O Mensageiro. Acontece que nesses tempos de pandemia, deu uma parada em alguns lugares. A paróquia onde eu tô também deu uma parada. Talvez outras paróquias não, né? Tá continuando. Hoje eu tive a graça de achar um grupo que está fazendo isso no YouTube. Apostolado da Oração no YouTube. Então, procurar lá, pode procurar, você vai achar. E é uma novinha que faz, viu? Ainda entra daquela ideia da pessoa, uma pessoa bem nova, casada, tudo, não, mas bem não nova. é grupo de velhinhos, né? Tem até De jeito jovem. nenhum. De jeito nenhum. Só mais um momento. Não, porque às vezes a gente olha as coisas, né? Então a realidade não é só o que você tá vendo, viu, filho? Tem um monte de coisa, e o mundo é muito maior, mas eu faço questão de fazer essas perguntas assim como é importante, porque às vezes a gente acha que é um grupo, às vezes pessoas mais jovens devem ter vontade, e falo mais jovens não no sentido de jovem, jovenzinho, mas de serem mais novos do que a pessoa que está vendo lá. Ai, minha senhorinha do apostolado, gostaria de participar, gostaria de saber o que é. Ah, mas eu acho que eu não tenho idade. Esqueça isso, você tem idade sim. Você pode ser devoto do Sagrado Coração, participar do apostolado da oração. Mas continue aí, né? Então, e aí nós temos dentro do apostolado, dentro dessas duas realidades. É uma vontade que eu tenho muito de passar essa formação dentro da paróquia onde eu tô, porque é o seguinte, chega uma certa idade, por exemplo, que nem na minha turma do apostolado, tem muita gente idosa, mas bastante gente idosa mesmo, que nem você mencionou. E aí, como é que elas vão fazer esse trabalho de formação? Como é que elas vão sair para evangelizar? A energia já não dá para cuidar da casa, cuidar das coisas da igreja e do apostolado da oração. Então elas vão deixar de ser do apostolado por causa disso? Não. Mais uma. Então, uma vontade que eu tenho de passar para a paróquia, né, que eu participo,
realizar a devoção ao Sagrado Coração, ser alguém do apostolado da oração, conforme a condição me permite. Dá um exemplo. Quando eu era adolescente, o Leandro fazia parte da minha vida nessa época, tínhamos uma tia, saudosa tia Jace, que Deus a tenha, e ela era muito ativa na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Muitíssimo ativa. E ela gostava de fazer de tudo que aparecia ela fazia lá, né? E ela passou a ter um problema na perna, aí quando ela teve que se afastar. E ela não conseguia andar direito. Perdão. Ela não conseguia andar direito. Aí uma vez eu encontrei com ela, já nos últimos anos, aqui na paróquia onde eu moro. Aí eu falei para ela, né, que era mais difícil, né? O mais difícil foi quando ela teve que, isso ela dizendo, né? Quando ela parou e falou assim: Senhor, eu gosto tanto de te servir, eu gosto tanto de te servir, e o Senhor me tirou a única possibilidade que eu tenho de te agradar, que é te servir. Sem a perna, mancando desse jeito, eu não consigo andar, e se eu não consigo andar, eu não consigo trabalhar. Aí eu falei: que triste, tia. E aí, como é que foi que Deus te ajudou nessa questão? Ela falou assim: naquilo que eu pensei que era a minha maior dor, se tornou a minha maior alegria. Porque eu não sabia o quanto que eu poderia servir a Deus através da oração. Isso para mim, na minha cabeça fez assim, ó. Né? Ver de alguém isso. Alguém que eu sempre admirei, a minha adolescência inteira, no início da fase adulta, né? E ouvi-la dizendo isso, que o coração ficava tranquilo, e ela falava que ficava em casa, colocava nos canais católicos, aí nos momentos de oração ela pegava o terço e rezava junto, fora dos canais católicos, ela pegava e rezava também, e ela sabia que ela estava contribuindo com a igreja através da oração. Do apostolado, né? Praticamente. Né? E aí, essa formação que eu quero apresentar, porque acaba entrando no esquecimento, isso é fato. Né? Eu admiro, claro, que eu admiro muito os santos que passaram pela nossa terra, principalmente os mártires. Né? Eu digo até que em tempos de pandemia, nós estamos vivendo, nós podemos falar a palavra pandemia? O YouTube deixa? Podemos. Né? Em tempos de pandemia, é o tempo que o céu está aberto, mais fácil, assim como na época dos mártires, né? Porque você vai lá, professa, Jesus é o Senhor, professa, o cara vai lá, te mata, pum, acabou. Poucos dias, já resolvido. Eu não estou tirando o merecimento do caráter da dor, do sacrifício. Não é isso. Mas outra coisa completamente diferente é o martírio branco, em que você tem que viver 30, 40, 50, 60, 70 anos da sua vida, 80, com aquele mesmo propósito. Não vou errar. Quero ser melhor. Preciso evoluir. Preciso chegar na perfeição. E todos os dias ter que vigiar. O martírio branco, ele é tão duro e até mais duro que o martírio vermelho. E aí, pega alguém do apostolado da oração que entrou, por exemplo, eu aqui, que eu entrei com 30 e poucos anos. Se Deus, vamos supor lá, Deus me concede a graça de viver até os 90. Aí eu tô com 87 anos, eu não vou ter o mesmo vigor de agora. O que eu vou fazer? Eu que sempre fui dado a pregação, eu sempre fui dado a formação, tava indo para um lado, para o outro, dou lá, faço live. Agora eu não tenho mais energia. Como é que eu vou continuar sendo apostolado da oração nessa idade? Estou preocupado com minha esposa, estou preocupado com os meus netos. Como é que eu vou ter energia? Como é que minha cabeça vai funcionar? É esse tipo de formação que eu quero dar para minha paróquia, né? Eu, como zelador, eu tenho esse dever, né, de ensinar que
o seu oferecimento diário também é na falta de capacidade de realizar algo que para outros é mais simples. Ou até mesmo que para você era mais fácil ontem. Hoje já é uma outra cara. Hoje você já não pode mais trabalhar como um zelador, mas você pode ser muito mais orante do que antes. Então, o apostolado ele tem essas duas vertentes e você consegue trabalhar nessas duas vertentes. Na paróquia onde eu estou, ele trabalha mais na vertente oracional, de se encontrar, de participar das formações, né, dos retiros, né? Mas o ide e evangelizar, para minha paróquia é um pouco mais difícil, né, nas duas comunidades. É um povo mais de idade, né? Não todo mundo, tá? Eu sou um exemplo, né? Mas não é todo mundo. Mas tá dentro desse caráter ainda. Tanto é que agora com a pandemia, tá todo mundo fechado. Todo mundo de risco. Grande maioria. E aí vem o jovem, né? O jovem infectado. Aí eu venho o jovem que vai lá e infectou. Não tem nem ideia como, né? Porque eu trabalho home office. Né? Trabalho home office, não sai de casa. Então, enfim. Enfim, aí é outro assunto. É outro assunto. Não, mas não, é só pela piada, não pela, né? não pela que bate uma certa emoção, né? Ah, sim. Isso aí a gente conversa depois. Ó, eu queria dizer legal, também, cara. não. Eu queria dizer também, não, uma coisa que quem é do apostolado e está assistindo deve estar se perguntando, mas, Ronan, você não falou das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Né? Pois é. Antes de falar das promessas do Sagrado Coração, será que alguém acertou? Quem é o primeiro Quem é o primeiro devoto do Sagrado Coração de Jesus? Bom, agora acho que já dá para responder, né? Já temos mais de uma hora aí. Mais de uma hora de conversa. Então, no quadro da Santa Ceia, quem é que está reclinado sobre o peito de Jesus? São João. É o primeiro devoto. Puxa. Porque ele ouviu diretamente as batidas do coração misericordioso de Jesus. Ele foi o primeiro que ouviu. Claro, tirando Nossa Senhora e São José, né? Tá? Tô falando dos outros normais, tá? Dos outros que eles são... Os dois são completamente... Os dois são completamente especiais, tá? Nossa Senhora e São José, ali é outro nível. Eu tô dizendo, mas apóstolo pra cá, né? E olha que apóstolo é muito grande, né? É o discípulo que Jesus amava. Já tinha esse caráter, né? Se vocês pararem para prestar atenção de todos os apóstolos, São João, ele é sempre voltado para o amor. Não é à toa que ele reclina sobre o peito de Jesus. Ele escutou diretamente a batida da misericórdia. Caramba. Né? Então, aí vamos. Então, agora vocês vão até entender algumas brincadeiras que eu fiz e alguns suspiros que eu dei durante essa live, dentro das promessas do Sagrado Coração. São 12. Né? A primeira promessa é a minha bênção, né? Ou seja, a bênção de Jesus, né? Permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Então é muito comum você encontrar na casa de quem é do apostolado da oração as imagens dos sagrados, né? Vocês estão vendo aí de fundo a imagem do Imaculado e ela não está voltada para a câmera, né? Ela está de lado. Porque quem está de frente, que não dá para ver, é o Sagrado Coração de Jesus. Né? No meu caso, aqui em casa, são 2 imagens bem na sala. Em outras casas são quadros. Em outras casas são ícones. Né? Então, mas ainda assim, cada casa tem o seu jeito. Né? Você é convidado. Mesmo não sendo do apostolado, tá, gente?
mesmo não sendo do apostolado, se você tiver a imagem do Sagrado Coração exposta na sua casa e venerada, né, que não dá para ver daí, mas a minha esposa e eu sempre temos a particularidade de colocar flores na imagem. Né? É uma forma que nós temos de de fazer um agrado, né? Uma forma de venerar o Sagrado Coração. Então, para você também que não é do apostolado, também convido para que essa promessa passe a fazer parte da tua vida. Né? Imagina só uma bênção permanente de Jesus na casa. Pô, para quem para quem vive uma vida mais madura dentro de casa, sabe que isso é primordial. É só um momento. Que coisa. Importantíssima. A segunda promessa é: eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. Gente, e aí, eu não sei se o Léo tem algum ensinamento no canal sobre graça atual e graça santificante. Ainda não. Eu tô preparando um caminho, ainda vou chegar lá. Beleza. Mas pode Não falar, não vou, tem problema. não vou dar muitos detalhes, né? A graça atual é a força, aquela força para poder, de uma maneira bem breve, tá, gente? É aquela força para você conseguir concluir as coisas e para chegar mais próximo de Deus. É concedida a qualquer ser humano. Nasceu, basta nascer, tem graça atual. Basta nascer, não, basta ser. Porque até mesmo no ventre da mãe você já é uma pessoa independente, né? Independente da própria mãe que está lá cuidando. Então, a graça atual, ela serve aí para te ajudar na vida. Né? Agora imagina você tendo diversos problemas no dia para concluir pequenas ações. A graça de Deus, ele estará lá para te ajudar em todas as suas necessidades. Todas. Não importa se você é fraco na oração, não importa se você é mais ou menos na oração, não importa se você já vive uma vida de santo, a graça vai permanecer, não importa o estado. Né? Claro que quem não está entendendo muito bem essa parte da graça, vai ficar um pouquinho tipo, a graça de Deus é bom. Mas aqueles que já vivem, sabem que isso é sensacional. E esses dias eu posso testemunhar isso. Eu estava conversando antes de iniciar a live com o Léo sobre esse negócio de viver a graça. Ele estava até pegando no meu pé aí sobre um curso que ele me deu e eu não estudei ainda. Né? E aí eu tive que comentar sobre a graça. Então eu posso dizer hoje que a segunda promessa se faz presente na minha vida, com toda certeza. Com toda certeza a segunda promessa se faz presente na minha vida. Né? E a bênção da primeira promessa, eu não preciso dizer, só os que vêm à minha casa diz, é tão gostoso estar na sua casa. Tem um monte de gente que vem aqui em casa que fala, não dá para entender, porque dentro da tua casa é tão gostoso ficar. A minha irmã vira e fala, nossa, é uma paz quando eu tô na tua casa. Bom. Né? E assim por diante. Terceira promessa. Antes da terceira, fazer um parêntese aqui, sempre lembrando que a graça de Deus sustenta toda a realidade. E se a gente está vivo é por conta da graça de Deus. E isso fica mais claro quando a igreja abraça aquilo que Santo Agostinho estava dizendo e não o que Pelágio dizia de que o homem podia ser bonzinho, né? O esforço do homem não tem... Não, mesmo no esforço tem a ação da graça. E aí Santo Agostinho venceu, né? E eu falei já de um livro que trata disso, que é Graça e Libertação do Padre Birajara. Tá. Aí vem a terceira promessa. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Né? Então, pode ser que a sua família passe por altos e baixos,
A terceira promessa, ele conserva a paz. Não importa os altos e baixos, dentro de si tem sempre uma paz. Eu posso dizer que essa promessa também se faz presente na minha vida. Posso testemunhar isso. Não testemunho agora e nem numa próxima live, porque eu preciso primeiro da autorização da minha esposa, né, para a gente conseguir formar um testemunho sobre alguns acontecimentos daqui de casa. Mas uma coisa é fato, se não houvesse a paz, nós não estaríamos mais juntos. Né? Independente das coisas que estavam acontecendo. Né? Dar um exemplo, há mais de 10 anos que eu sofro com crises de ansiedade. Mas uma coisa é fato, a paz está sempre aqui dentro. Tanto que meu terapeuta falou assim, é incrível como você consegue sustentar tudo isso. A graça de Deus. Né? Quarta promessa. Eu os consolarei em todas as suas aflições. A vida tá difícil? E a vida fica difícil. Ah, se fica. Essa promessa do Sagrado Coração se faz presente. Então, não é em todos os momentos que a quarta promessa se faz presente. Porque você não fica aflito toda hora. Mas você pode ter certeza que sempre que você ficar aflito, tá lá o coração de Jesus te consolando. A quinta promessa. Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Ah, principalmente na hora da morte. Eu estava dizendo para o Léo, acho que foi para você, Léo, que eu disse esses dias, que a enfermidade, ela é uma ótima conselheira. Foi. Né? A enfermidade, porque nesse tempo que eu tô passando aqui, né, de não sei se vai ou não vai, minha cabeça já pensou em um zilhão de coisas, né? E agora ver que essa promessa ela vai se fazer presente até a hora da morte, sensacional, né? É um conforto, nos traz esse conforto. Uhum. Sexta promessa: lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Então, tudo aquilo que você começar, você pode ter certeza que você vai terminar. Ponto. Mas desde que esses trabalhos e empreendimentos sejam coisas justas e saudáveis. Né? Não vai pensar em fazer coisas horríveis, não. Né? Sei lá, como roubar a verba do governo. Né? Tô dando exemplos grotescos. Né? Você quer exemplos mais simples? Ah, sei lá, você é síndico do prédio e pede pro cara colocar um valor maior na sua nota. Aí Deus não vai te abençoar nisso, né? Obviamente não. Sétima promessa. Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdias. Ah, isso é muito bom. Isso é bom porque, como eu disse, lembra que eu disse do martírio branco? Em que você tem que ficar lá tantos e tantos anos mantendo aquela promessa? Então, pode ser que algumas vezes você caia, né? Ou pode ser que muitas vezes você caia. Mesmo vivendo, viva a vida aqui assim, assado. Às vezes você pode cair sim. Acontece. Não é seu direito, mas faz parte da tua natureza errada. Você não tem direito de errar. Mas nós temos uma natureza manchada pelo pecado. Né? E isso faz com que nós caiamos. Então, como pecadores, a gente encontra no coração de Jesus uma fonte inesgotável de misericórdia. Né? Até quando isso? Até o fim da nossa vida. E chegar lá no último momento, você pecador, e você, me arrependo, Jesus, eu me arrependo. Eu fiz lá as 9 sexta-feiras, eu sei que eu fiquei anos fora, eu estou morrendo, mas eu preciso de ti. Aí essa promessa vai fazer valer. Né? Oitava promessa. Lembrando que eu não estou dando aval para você começar a viver agora uma vida promíscua, né? Pelo amor de Deus. Não vai pensar diferente. Né?
Não. Oitava promessa. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. Ou seja, aquela pessoa é aquela pessoa que faz aquela oração fraca, que quando vai rezar, reza assim: vamos pedir para Deus para que Ele nos abençoe, vamos pedir para Nossa Senhora para que ela entre na nossa vida, que isso aí é oração bem geladinha, né? Qual que é uma oração mais fervorosa? Senhor Jesus, eu venho até a Ti, estou diante de Ti. Essa é uma oração um pouco mais Que reconhece direta, que é né? uma presença, né? Que Deus está aqui, né? Exatamente. Você não está falando amigo imaginário, Né? do nada, né? É um outro exemplo. Tem gente que tá lá, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E tem gente que tá lá, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, porque sabe que tá conversando com alguém. Não tá lá, Ave Maria, cheia de graça, eu que eu vou... Tá conversando com alguém. Então, a oitava promessa, as almas tíbias se tornarão fervorosas pela prática desta devoção. Já a nona promessa, ela é uma continuidade da oitava, né? As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Digamos assim, que eu sei que o Leandro vai falar no futuro bem próximo, que a nona promessa vai fazer com que você entre na quinta morada. Que beleza, hein? Tá? Então significa que... O pessoal hoje tem umas capas mais moderninhas, mas esse aqui, ó, tem mais de 20 anos, ó. Tá até Santa Teresa. Então, Leandro, significa que se você está entrando no caminho da santidade, aquela engenharia lá, se você está achando algumas coisas difíceis, como é que eu faço para entrar da terceira para a quarta morada? Por mais que você saiba o passo a passo direitinho, né? Como é que eu faço para entrar da terceira para a quarta, da segunda para a terceira, da quarta para a quinta? 9 sexta-feira. Vai lá, faz a devoção, 9 sexta-feira. Começa a fazer a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Tenha lá a imagem na sua casa. E aí você vai perceber que você vai conseguir dar os passos muito mais rápido. Tá? Mas, gente, não estou falando que o passo mais rápido vai ser da noite para o dia como um passe de mágica. Não, mas que você não vai ter tanta dificuldade quanto alguém. A gente pode pegar o exemplo da própria Santa Teresa. Santa Teresa, para passar da terceira para a quarta morada, ela demorou 20 anos. Dos 20 aos 40. Então, você que está querendo adentrar, está querendo entrar nas moradas, você não vai levar 20 anos para entrar na segunda. Você vai entrar na vida de oração se você já começar essa devoção, entendeu? Eu não vou falar de quarta morada para quem está começando agora. Então, você vai entrar na vida de oração e com essa devoção você vai firmar o pé nesse negócio e vai parar de pecar gravemente. Porque não adianta. Exatamente. Se tiver com pecado grave, filho, não fale de morada. Você precisa primeiro parar de pecar gravemente. Isso é os 10 mandamentos. Senão não tem conversa de morada. Exatamente. É sempre bom falar isso, porque senão as pessoas ficam... Em que morada estou? Não está em morada nenhuma. Você está abraçado no orgulho, no pecado. Você não está nem no castelo. Então não começa a conversa nem começa. Né? Exatamente Estado isso. de graça. Como diz minha irmã, que ela separa estado de graça. Tá bom? Aí nós entramos então na 10ª promessa, né? Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Aí essa é específica para sacerdote, né? Então, os sacerdotes que estão vendo essa live, né, já fica essa dica aí, né? Coloca aí a imagem do Sagrado Coração na sua paróquia, na sua comunidade, se não tem, né? Aí você vai perceber que alguns corações serão mais tocados, né? Eu tive a experiência de ver isso com o meu último pároco. Ele teve a graça de restaurar a imagem do Sagrado Coração de Jesus e colocar na paróquia, na comunidade de São Pedro, né, de uma maneira um pouco mais sublime, né? E aí começou a movimentar pessoas dentro da paróquia. Começou a surgir gente que antes não tinha dentro da paróquia. Só quem é da paróquia começa a perceber.
Só quem vive no dia a dia da paróquia percebe. Então, acontece. Eu vi acontecer. Então, não tem nem como falar, não. Eu vi acontecer. O ex-pároco dele é o meu pároco e tem entrevista dele aqui no canal. Você pode pegar, né? Entrevista sensacional, tá lá dividida em partes, mas continua. Padre Eduardo, procura lá que vocês vão achar. Então, aí vem a 11ª promessa. As pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome inscrito para sempre no meu coração. Lembra no começo da live? Eu falei, se Deus me levar dessa, né? Se não quiser que eu vá, né? Que eu fique mais um tempinho, pelo menos aí tá aí a minha divulgação, minha propagação do Sagrado Coração de Jesus, que vai ficar aí nas lives, né? Então, eu sei que essa promessa, né, foi uma brincadeira que eu fiz, que eu quero ficar eu quero viver o meu purgatório aqui na Terra antes, tá? Mas mesmo assim, se não for vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, eu sei que o meu nome vai estar inscrito lá no coração dele. A promessa foi ele que prometeu, não fui eu, foi ele. Então, eu tenho que acreditar nisso. Então, e como eu já vi outras promessas das que eu disse antes acontecer comigo, na minha vida, na minha casa, na vida da minha paróquia, então, por que eu não iria acreditar na 11ª? Né? Seria insanidade da minha parte. A 12ª promessa: a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Então, eu tive dificuldade. A minha 9 sexta-feira seguida durou 13 meses. De 13 a 15, se eu não me engano, porque eu fiz o primeiro mês, aí no segundo mês eu esqueci. Aí eu voltei de novo. Aí no outro eu esqueci. Aí eu fui mais ou menos assim. Se eu não me engano foi assim. Eu fiz o primeiro mês, aí no segundo mês eu esqueci. Aí depois eu voltei, no terceiro mês eu comecei de novo. Aí no segundo eu fiz, aí no terceiro eu perdi. Aí depois eu comecei tudo de novo, aí deu certo, foi até o fim. É que parece simples, mas não é. Né? A começar para quem se confessa pelo menos uma vez ao ano, conforme as regras da igreja, né? Já começa a ficar estranho, porque daí agora você começa a se confessar mensalmente. Né? Não que eu era assim, antes eu já me confessava mensalmente. É que eu não tinha regularidade de data. Tipo, tem que ser na sexta-feira. Então isso para mim na época passou a ficar um pouco difícil. Né? Mas aí eu consegui conciliar. Agora a minha próxima meta, Deus assim me permitir, é fazer a reparação dos 5 primeiros sábados em honra a reparação dos 5 primeiros sábados de Nossa Senhora, né? Mas de fato essa vida que nós estamos conversando agora não é uma vida de pessoas que se confessa de ano em ano, de a cada 4, 5, 6 meses, né? Até mesmo para quem é do apostolado da oração, que demora mais de meses sem se confessar, não está vivendo a espiritualidade do apostolado da oração. Né? Muito se engana se está vivendo. Porque para viver dentro de tudo isso que eu falei agora, o que você tem que fazer? Né? Você tem que ter uma íntima relação com Deus durante o seu dia. Né? Não é ficar, vou ficar de joelho então rezando o dia inteiro. Não, mas é conseguir separar muito bem o seu dia de tal forma que você consiga ter os seus momentos de oração e os outros momentos. E dentro dos outros momentos, você não esquecer de Deus nunca. Né? Ou seja, você consegue ser um bom marido, você consegue ser uma boa esposa, você consegue ser um bom filho, um bom trabalhador, né? Um bom estudante, um bom namorado, um bom amigo, tudo isso tendo sempre Deus no coração. E durante os momentos dos dias, aplicar a oração. Porém, para você aplicar muito bem a oração, você tem que ter uma vigilância de vida. Porque, como é que, vamos supor que você é apegado à fofoca. Olha lá, se é apegado à fofoca é errado. Aí
como é que você vai ter Deus no coração no momento que você está fofocando? Não vai ter. Então você precisa se vigiar. Você vai chegar à noite, você faz um exame de consciência e fala: olha, eu fofoco, Senhor. Me ajuda a não fofocar. Aí vem a promessa do Sagrado Coração, para te ajudar a não fofocar. E aí você começa a vigiar. Aí nos momentos que você vai pensar em fofocar, você, opa, eu pedi para Deus. Eu pedi para Deus, então eu assumi um compromisso. Se eu assumir um compromisso, então eu não vou fazer. Então ele começa a ser uma vigilância diária. Mas se você pecou e caiu, o que você vai fazer? Vai e se confessa. Então, quanto antes, Senhor, eu preciso me confessar, porque sexta-feira já é dia do Sagrado Coração, domingo eu preciso comungar. Ou então, eu vou na missa durante a semana também. Para que eu vou pecar sendo que eu vou comungar durante a semana? Você tem que ter uma dinâmica de oração muito unida à santidade, cara. Você não pode simplesmente, vou viver a vida do jeito que eu levo, né? Com muitas vezes, muita gente usa escapulário. Só joga escapulário e eu vou estar salvo. Né? Não é por aí, não. Né? Tem que ter uma vida intrínseca de oração. É que o pessoal não sabe, né, que o escapulário ou medalhas, né, é uma veste. Exato. E não adianta, né? É igual, por exemplo, a fita que vocês colocam. É uma veste, né? Opa, vai pra lá, gato. Ele tá E, querendo aparecer e virar o protagonista da história. Né? Então, quando um monge, e aí no nosso caso como leigos, a gente coloca, né, uma veste, o hábito, o escapulário, medalha, você está assumindo um compromisso. Não é colocar por colocar. Né? exato. Quando você coloca, você precisa entender por que está colocando. Né? Quando eu disse, A responsabilidade que você está assumindo. Né? quando eu disse que o padre que coloca a fita, né, em mim, ou naquele que está ingressando no apostolado da oração, essa fita aqui é a nossa armadura. Né? Eu sou o soldado de Cristo, de fato eu sou um soldado de Cristo, e eu uso essa fita em vários momentos. Né? O apostolado ele pede para usar a fita em eventos religiosos, nas missas, em novenários, nas peregrinações, nas solenidades e nas procissões. Eu, Ronan, eu utilizo também quando eu vou dar catequese. Né? Isso. Então, por que eu utilizo a fita na catequese? Se prestar atenção, eu estou na linha de frente, Uhum. eu estou evangelizando e fazendo com que outras pessoas tenham um amor mais profundo a Jesus Cristo através da catequese. Sim. Ou seja, apostolado da oração. Se eu estou lutando, então é fita. Fita também na catequese. Ponto. Então, nos momentos de oração, se eu estou em casa orando, isso aí eu preciso já aprender a fazer isso mais dentro da minha casa. Ué, nos momentos de oração, é o momento em que eu estou pedindo por mim, pela minha família, pelos outros. Então, eu também estou em ordem de batalha espiritualmente, eu também devo usar a fita. Né? Então, a fita, ela é a expressão de que nós somos do apostolado da oração, de que nós somos os soldados de Cristo. Né? Olha, isso aqui é uma prova física de que eu sou soldado de Cristo. Né? E no dia que Deus me levar, eu que sou do apostolado, e todo mundo que é do apostolado, sabia que existe um rito, né, de Ezequias específico para quem é do apostolado? Sim. Né? A bandeirinha vai em cima do caixão do apostolado, né? Se reúne todo o pessoal do apostolado lá no velório. Se o padre assim permitir, tem a missa de corpo presente. Eu estive em uma. Né? E antes de enterrar, aí é tirado a bandeira, né, do apostolado, dobrado, bonitinho. É muito parecido, né, com o exército, né? É muito parecido. Eu estive em uma e a gente tem suspeita de que essa mulher morreu em odores de santidade. E pronto. Eu até Ela, sei de quem você está falando. ela estava. O negócio é maravilhoso. É, mas eu vou trazer a neta dela aqui.
Bom, Eu não vou dar detalhes, porque é um negócio tão incrível que é legal quando a família contar. Quando a família contar é mais legal do que eu pegar e contar agora como é que a coisa aconteceu. O negócio é maravilhoso, é sensacional. Mas vai lá. eu acho que é basicamente isso do apostolado. Então eu só É assim que nós vivemos. eu tenho como última pergunta, né? Porque você falou da santa, você falou, né, dos padres e tudo mais. E você falou também de como funciona o estatuto, toda a regra. Ok. Eu percebo, é uma pergunta até não é diretamente do apostolado, mas assim, eu percebo que todos os padres, não é um, não é um que ajuda e o outro fala, ah, não gosto. Não, todos os padres parece que gostam muito do apostolado. Eu Oh, vejo indiferente assim, né? Porque o pessoal fala, ah, não, é um padre um pouco mais. Vive um pouco mais ortodoxia, o outro é um pouco mais assim. Não, todos que eu vejo, indiferente. Né? Seja os padres que não, são meio assim em relação à veste, você sente um pouco de dor, porque ele não está paramentado, não está com suas vestes diárias, né? Não a de celebração, né? uhum. Assim como aqueles mais ortodoxos ou aqueles mais de mídia, todos eles, quando falam do apostolado, é um carinho tremendo. Eles têm o dia, eles fazem questão de celebrar a missa do Sagrado Coração de Jesus com o pessoal do apostolado. É um negócio incrível. Ó, eu não vou, de novo, eu não vou responder pelo resto do mundo, tá? Uhum. Eu vou responder pelo Brasil. Lembra que você disse que eu costumo ver o apostolado mais cheios de senhoras, né? Eu vou começar pelo plano material, tá? Cara, é tão gostoso andar com essas senhoras. É gostoso, elas são acolhedoras. São. É uma galera muito acolhedor. Então, imagino, quem é que não gosta de andar com essas pessoas? Quem é que em sã consciência não gosta de ficar andando com esse pessoal? Um grupo de senhoras maduras que tem um objetivo firme, um firme propósito de vida e que dedica a sua vida dentro desse firme propósito. Não são pessoas insanas. São pessoas que sabem muito bem o que é da vida. Meu, isso aí já traz uma carga de experiência de vida enorme. Enorme. Só o plano material, tá? Agora vamos para o plano espiritual. Eu não disse que o apostolado da oração ele é para servir o clero? Uhum. Aí o padre entra numa paróquia completamente nova, aí ele sabe assim, que infelizmente tem, né? A gente não sabe quem é o amigo de verdade e quem tá lá só para fazer a vontade do seu umbigo, né? Isso aí tá espalhado entre as pastorais, né? De uma forma geral, né? Mas o apostolado não. Por quê? Ele é escondido. O dia, o dia magnífico do apostolado da oração é uma sexta-feira que está todo mundo trabalhando. E está escondido. Quem é que faz o papel de rezar no escondido? Não é intercessão? Sim. E se o apostolado da oração está lá para rezar pelos que estão na seara do Senhor e entra um padre que é a seara do Senhor, sabe que tem um grupo rezando por ele, como é que ele vai se sentir? Tem que se sentir bem, né? É a casa dele, tipo, é uma galera que ele sabe que ele pode contar, ponto. Independente se reza pouco ou se reza muito. Ele sabe que é uma turma que pode contar. Ainda que tenha, como eu disse que tem toda a pastoral, ainda que tenha uma maçã um pouco mais ruinzinha lá. Você sabe, o padre ele entra na certeza que, ainda que tenha algo ruim, não é o todo. Não é o todo, né? E Uhum. como eu vou escancarar uma coisa aqui, né? Uma coisa que me preocupa muito, 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 muito nível Brasil é o comunismo dentro do apostolado da oração. Tá? Por quê? Ué, por causa da teologia da libertação. Eu não disse no começo da live que o padre ele abriu todo
a atividade religiosa no Brasil não foi através do apostolado da oração? Sim. O que veio dentro da mesma época? A SEBS. O que consolidou em seguida? A teologia da libertação. Quem que era o pioneiro? O apostolado da oração. Então, uma coisa mistura sempre na outra. E aí o que entrou de padre com ideia atravessada, né, não está escrito. E aí começou a minar o apostolado da oração como um grupo de pessoas que tem que fazer trabalhos à parte e rezar pelo Papa. Né? Infelizmente, tem gente assim, infelizmente. Mas o apostolado ele é muito maior que isso. Então ele não conseguiu suprimir o apostolado, não conseguiu. Mas quem está afim, quem tem um pouco mais de conhecimento disso que eu acabei de falar, vai sim, na hora de bater o olho, vai reconhecer em alguns lugares ideias da teologia da libertação, que hoje já é o Ecofeminismo da libertação. ecofeminismo da libertação. Né? Hoje mesmo eu estava pegando aqui algum material, né, para poder conversar com vocês na live. Eu encontrei lá no site do Apostolado da Oração que São Francisco é o padroeiro padroeiro do ecossistema, alguma coisa assim. Ele deixou de ser padroeiro da Itália, tá ligado? São Francisco de Assis. Deixou. Isso dentro do site do Apostolado da Oração. Isso é tão medonho quanto dizer que São Francisco foi lá no Sultão, né? Foi lá só para bater um papo. Ele foi lá para converter. O cara era mouro, era para converter, fazer todo mundo lá dentro virar católico. Exato. Então tem sim, assim como é lindo, o apostolado da oração é lindo. É lindo, você consegue viver a espiritualidade de uma forma magnífica, né? Assim como você vai encontrar, isso que eu acabei de falar para vocês vão encontrar em todas as outras áreas da igreja também, né? Porque nós estamos literalmente no fim dos tempos, né? Não fui redundante não, o fim dos tempos está lá desde quando Jesus foi levado ao céu. Então nós estamos muito mais próximo do fim do fim do mundo, né, do que Santa Margarida Maria de Alacoque, obviamente, né? Então isso aí vai acontecer, mas não temas. Diante de tudo isso que eu disse, se vai temer ainda, então para a live, volta do começo e ouça tudo de novo. Pois é isso, né? Acho que completamos aí o arco, toda a história e toda a questão da devoção. Bom, esse vídeo está saindo numa quarta-feira, sexta-feira é dia do Sagrado Coração de Jesus, sábado Imaculado Coração de Maria, né? Então a gente que fez questão, né? O Ronan, agradeço o Ronan porque veio no sacrifício para poder estar conosco aí, né? Questão, eita, que ele quer aparecer hoje, ele quer. Espera aí que eu vou resolver um negócio. Agora ele vai correr um pouquinho. Então eu te agradeço, Ronan, porque está no sacrifício, está aí, né, de máscara, até por razões pessoais, né, teve que tomar remédio antes, né, tomar água, inclusive durante a gravação. Então eu agradeço muito aí apesar de toda a dificuldade, sua disposição, né? Deus te guarde. Amém. Eu que agradeço o convite e sempre que precisar de mim, na medida do possível, eu estarei aí para fazer a vontade do Senhor, né? Como eu vivo dizendo, né, quando alguém me agradece, que eu sou apenas um servo inútil que só faz aquilo que o Senhor me manda. Certo. Você quer deixar alguma, além do que você já falou, alguma mensagem aí para o pessoal? Chamado, convocação, o que você quiser. Apenas viva os sacramentos. Viva os sacramentos, né? Vocês que se sentiram essa vontade de querer seguir o passo a passo, né? Ainda que não queira fazer parte do apostolado, né? De uma maneira, uma pertença e compromisso, dá para vocês viverem de
dessa modalidade aberta, né? Venha fazer parte do apostolado, venha viver essa vida de apostolado da oração, né? Porque ele certamente é uma vida de santidade. Se você não sabe como viver uma vida de santidade, aí é o passo a passo direitinho de como viver essa vida de santidade, né? E ele é acessível para qualquer pessoa, né? Independente se você trabalha muito, se você trabalha pouco, ou se não trabalha, né? Ele é acessível para todo mundo. Então, viva esse sacramento, busque a santidade. O tempo que nós estamos vivendo hoje, o céu está aberto de uma maneira mais escancarada para que nós possamos ir para lá, né? Nós temos aqui no Brasil esse negócio de fecha e abre, né? As coisas. Aproveita o tempo que está aberto, se confessa, vai à Santa Missa, né? Ontem muito queria ter ido para a missa, não pude, né? Vai chegar uma hora que vai encurralar. Eu tenho a certeza que eu vou viver os sacramentos no meu momento final, tenho certeza, né? E você que não faz parte, né? Você, nem que às vezes você não tá afim mesmo, né? Eu não tô afim, eu gostei da live e tal, mas eu não tô afim agora. Mas busca viver, busca se confessar direitinho, viver os sacramentos direitinho, para que se Deus de repente levar você agora, você vai para Ele. É essa a mensagem. É isso aí. Pois bem, então completamos mais um bate-papo. Esse mês aqui é o mês dos bate-papos. Tivemos o padre Adailton Ludovico, da congregação da Sagrada Família de Bérgamo. Essa semana não tinha outro assunto para tratar que não fosse falar do Sagrado Coração de Jesus. E quem mais representa o Sagrado Coração de Jesus é o apostolado da oração. Então, muito obrigado, Ronan. Meus irmãos, vocês que acompanharam até aqui, muito obrigado por ter acompanhado mais um bate-papo. E peço que vocês compartilhem esse vídeo, espalhem, vamos espalhar o bem. E a todos vocês, que Deus os guarde. Muito obrigado. Tchau, tchau.